O que é o Espiritismo? Amigos, hoje vamos falar sobre o que é ser espírita, sobre a visão que devemos ter dentro da doutrina espírita referente aos nossos comportamentos e atitudes. Eu quero deixar bem claro para aquele que estiver assistindo o nosso canal que as opiniões aqui são exclusivamente minhas. Não quero com isso dizer que estou certo. Entre estar certo e errado, é muito difícil de nós podermos garantir que estamos certos ou mesmo errados. Bem, quero pedir àqueles que estão assistindo o canal pela primeira vez para que se inscrevam no nosso canal para automaticamente receber nossas notificações, mas é necessário que vocês ativem o sininho e se inscrever no canal e dar o like de gostei. São essas 3 atitudes que não levará mais de 3 segundos, que vai nos ajudar bastante, nos incentivando a continuarmos com esse trabalho que é de esclarecimento, conforme diz o título, o que é o Espiritismo. Bem, então, o assunto que eu trago hoje é o seguinte. Nós que conhecemos a doutrina espírita, que estudamos um pouquinho a doutrina espírita, temos algum conhecimento do que sucede com cada um de nós depois que deixamos esse corpo físico. Ou seja, quando morremos aqui na vida material, vamos ter tão somente, por algum período, é claro, a vida espiritual, até que a gente volte noutra vida material. Essa é, na verdade, a visão da doutrina espírita, da qual ela não abre mão, que é que vamos, que vamos reencarnar novamente no outro corpo. Essa nova reencarnação poderá ser no mesmo planeta Terra, num planeta superior ou inferior, ou num planeta com a vibração semelhante ao planeta Terra. Isso varia muito, praticamente varia muito ao infinito. Vai depender da nossa evolução moral, vai depender da necessidade. São diversos fatores que envolvem a necessidade de reencarnarmos em determinado planeta. Alguns até podem fazer escolhas e outros não. Então, esse, poderemos dizer, é o único dogma que a doutrina tem, que a doutrina espírita não abre mão, é que vamos reencarnar num outro corpo, num novo tempo. E esse tempo é variável, não tem um tempo exato. Daqui a 10, 15 anos, depois de desencarnarmos 50, 100, não importa. Isso é variável também ao infinito, de acordo com a vontade do espírito e da necessidade também. A doutrina espírita, ela se baseou nos ensinamentos do Cristo, de Jesus Cristo. As manifestações mediúnicas são necessárias e foram muito mais necessárias do que são agora, para nos esclarecer do que nos ocorre na vida espiritual. Por quê? Foi importante, porque quem nos trouxe
essas informações, na verdade, foram os espíritos de pessoas que tinham deixado o corpo físico, ou seja, que tinham morrido materialmente, e estavam na vida espiritual, como alguns deles estão até hoje. Enfim, foram eles, nossos irmãos espíritos desencarnados, que vieram nos contar o que acontece com eles, o que aconteceu com eles. Cada um vivendo sua própria experiência. Não foi um relatório de somente um espírito, não. Foram diversos espíritos que fizeram o testemunho do que ocorreu com eles na vida espiritual. Espíritos que sofreram, outros que não sofreram, e por que não sofreram. Então, irmãos, foram relatos feitos pelos espíritos. A doutrina espírita não é obra de um homem, não é obra de Kardec. Allan Kardec simplesmente codificou todas as informações que recebeu dos espíritos. Então, esse dogma da reencarnação que a doutrina tem é intocável, porque sem essa ideia da reencarnação, a explicação para certos fatos fica impossível. Não conseguimos explicar muitas coisas que acontecem na humanidade sem entendermos a reencarnação como sendo um motivo pelo qual alguns nascem de certa forma, com doenças físicas, doenças mentais, com problemas familiares, seres que nascem em locais de miséria, de fome, seres que nascem ricos, seres que nascem com saúde, com plena saúde, e etc. e tal. Então, somente com a explicação da reencarnação, conseguimos entender o motivo pelo qual nascem pessoas sob certas condições tão adversas umas das outras. Então, esse dogma, a doutrina, como eu já falei antigamente, não abre mão, que é uma lei da natureza que consegue explicar as reações dos nossos próprios atos. Existem espíritas que trabalham mediunicamente em casas espíritas, evidentemente, com a sua mediunidade, ajudando pessoas, dando passe, recebendo instruções dos espíritos, recebendo os comunicados, etc. e tal. Existem espíritas que também são atuantes na parte social, que entregam cestas básicas, alimentos não perecíveis. Tem médios espíritas também que fazem alimento e vão nas ruas dar para as pessoas desabrigadas, para as pessoas que moram nas ruas. Então, dentro do meio espírita, os espíritas, diversos espíritas, têm diversas atividades. Isso tudo é muito bacana, muito bonito, muito importante. Sim, claro que é. Praticar a caridade, seja ela moral, seja ela material, é o propósito da nossa doutrina espírita, é o propósito que foi nos ensinado pelo Mestre Jesus Cristo. Mas tem algumas coisas que nós espíritas não conseguimos fazer da forma correta. Por exemplo, algumas coisas, tipo perdoar o próximo, perdoar aos nossos irmãos que por algum motivo cometeram algum erro com a gente, enfim, sermos indulgentes com os erros alheios e, o que eu posso dizer mais, não julgarmos o próximo. Isso também é uma caridade. Porém, nós espíritas, quando tem algum problema familiar, principalmente, nós somos espíritas, mas não aceitamos que o nosso parente, que o nosso amigo, erre por mais vezes. Alguns espíritas até perdoam 1, 2 ou 3 vezes. Passou daí, não perdoa mais. Alguns espíritas alegam: eu sou espírita, mas não sou bobo.
Essa é a desculpa que dão para não cumprir com um dos mandamentos de Jesus, que não é perdoar 7 vezes. Mas, no entanto, Jesus falou, não perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, ele quis nos dizer praticamente perdoar infinitamente, quantas vezes forem necessárias. No entanto, nós não perdoamos aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos pais, às nossas mães, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, enfim. Basta um contratempozinho para a gente julgar o nosso semelhante. É outro ensinamento de Jesus Cristo, não julgueis para que não sejam julgados. E nós julgamos sim nossos parentes. Ah, meu filho está usando drogas, eu já dei 2 chances, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Como se nós estivéssemos certos nas nossas afirmações de uma coisa ou outra. Ou Jesus está certo ou somos nós. Aí alguns falam assim, mas eu não tenho forças ainda. Então você ainda não é um espírita, que eu poderia dizer, um bom espírita. Porque eu, pessoalmente, volto a repetir, é a minha opinião pessoal. É claro, é evidente, que cada um tem o direito de ter a sua opinião. Muitos não vão concordar comigo, é claro. Nem por isso nós temos que ficar chateados porque o outro pensa diferente. Então, do mesmo jeito que eu respeito a opinião alheia, os outros haverão de respeitar a minha opinião. Mas aquele que não quiser respeitar a minha opinião, também não me incomoda. Só estou esclarecendo como eu penso. Não me incomoda alguém não respeitar a minha opinião. O que me incomoda, o que me importa, é eu respeitar a opinião dos outros. Tá? É não julgar o próximo para que eu não seja julgado. Não por medo de Jesus ou de Deus, nada disso. Mas porque a minha razão assim manda. Então, amigos, acredito eu, conforme eu estava falando, que existem 2, basicamente, tipos de espíritas. O espírita que acredita na reencarnação, que acredita nas leis da natureza, no entanto, não põe em prática nem se esforça para perdoar o seu semelhante. Não se esforça para não julgar o seu semelhante. Esse é um espírita comum. Eu acho que não posso julgar, volto a repetir para vocês. Mas pela minha experiência, pelo menos os espíritas que eu conheço, a maioria é um espírita, mas não é um bom espírita. O bom espírita, ele põe em prática todos os ensinamentos da doutrina espírita, que é o não julgar, é um mandamento. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ser indulgente para os erros alheios, ser compreensível. Tudo isso aí faz com que o espírita seja um bom espírita. Não se achar melhor do que o outro. Não é verdade? Controlar de todas as formas a sua própria vaidade. Controlar de todas as formas que puder o seu próprio egoísmo e o seu próprio orgulho. Aí nós estamos vendo um bom espírita que trabalha em si e que faz tudo possível para ajudar o seu semelhante. Esse é um bom espírita. Agora, aqueles que não perdoam seus parentes, não perdoam seu próprio filho, meu filho errou comigo 3 vezes, não quero mais saber dele. Meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, só vive fazendo besteira, não vou perdoar. Imaginemos, amigos, se você está passando por isso, e esse teu parente, esse teu conhecido, seja teu pai, seja tua mãe, seja teu filho, de repente vem a desencarnar. Como ficará teu sentimento por não ter perdoado a pessoa, esse seu parente, quando ele estava vivo? Sim, porque a morte é uma surpresa. Ela não vem com... Nós não nascemos com uma data
de vencimento. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Nossos filhos, embora sejam mais novos, materialmente falando, seu corpo, isso não significa que ele vai viver mais do que a gente. Pode acontecer que nosso filho morra, desencarne antes da gente. Nossos parentes, nossos amigos, enfim. Ninguém vem com a data de validade na testa, dizendo o dia que vai desencarnar. Não, ninguém vem. Então, amigo, por isso que Jesus falou, quando a pessoa foi fazer uma oferenda para Deus, Jesus falou, vá primeiro se reconciliar com teu irmão, depois venha fazer oferenda para Deus. Nós, muitos espíritas, estamos fazendo muitas oferendas para Deus, mas não queremos nos reconciliarmos com nossos parentes. E se de repente esse parente desencarna, como será o nosso remorso? E se nós não tivermos remorso algum por não termos perdoado essa pessoa em vida? Como chegaremos do outro lado na vida espiritual? Será que vamos achar que temos o direito de sermos perdoados pelos nossos erros, uma vez que não perdoamos o nosso semelhante? Será que vamos querer chegar do outro lado e não vamos querer ser julgados pelos erros que cometemos, uma vez que aqui na Terra julgamos o nosso semelhante? Irmãos, a doutrina espírita, ela é esclarecedora. Feliz daqueles que conseguem enxergar a beleza da doutrina e luta, não para sair perfeito, porque é quase impossível sairmos perfeitos em uma vida só, mas, no entanto, luta contra seus maus sentimentos. Não luta contra os outros, mas luta pelos outros. Luta pelo seu próximo, luta para proteger o seu semelhante, luta para compreender seu semelhante, luta para receber seu semelhante, mesmo que esse pense diferente dele. Esse sim é um bom espírita. Nós outros, na maioria, estamos aprendendo a doutrina espírita. Somos espíritas, mas não somos bons espíritas, porque não perdoamos ao nosso semelhante. Se nós não perdoamos aos nossos parentes, é interessante, mas muitas vezes perdoamos aquele que nem é nosso parente. Por quê? Interessante coisa, né? Interessante. Sabe por que perdoamos o vizinho, aquele que nem é nosso parente? Para parecer para os outros que somos bons. Mas para o nosso parente, nós não precisamos parecermos bons. Somos prepotentes ainda. Então, irmãos, para aquele que está assistindo hoje, que está assistindo essa postagem que estou fazendo hoje, pode ser assistido amanhã ou depois, não importa. Estamos próximo do Natal, que é a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, do nosso Mestre Maior. Irmãos, como podemos nos achar limpos por dentro, se no momento da confraternização, com aqueles que nos agradam, nós conseguimos fazer isso com a consciência limpa, sabendo que afastamos aqueles outros que nos incomodaram por serem imperfeitos? Será que isso realmente vai nos dar a paz de consciência, sabendo que um parente ou outro não está presente porque ele foi condenado pelos erros que ele praticou? Irmão, é uma questão para que a gente reflita muito sobre isso. Vamos abraçar aqueles que não nos incomodam, abraçar nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Agora, não vamos abraçar aqueles que julgamos que é completamente imperfeito e que não merece sequer um abraço,
uma palavra de consolo. Irmãos, espero realmente que esse Natal seja um Natal de reflexão para todos nós, principalmente nós, que somos espíritas. Vamos refletir sobre os nossos atos, sobre o que é, de fato, perdoar, o que vem a ser não julgar, não condenar ninguém. Isso pertence a Deus. Porque tudo que ocorre nessa vida atual tem um propósito, e o propósito é bom. O propósito é divino e é para o bem de todos. Isso, se nós entendemos Deus como sendo bom e justo. Do contrário, o que falamos de Deus, de bondade e de justiça, ficam nas palavras, mas não são demonstradas pelas nossas atitudes. Pois qualquer contratempo, qualquer ofensa que nos façam, nos achamos vítimas, achamos que isso é injusto. Se alguém tem o poder de praticar alguma injustiça conosco, então Deus não existe, Deus não está presente. Essa que é a grande verdade. Enquanto acharmos que o homem tem o poder de ser injusto com o seu semelhante, Deus não existe. Ou ele existe, está presente em tudo, ou ele não existe. Ou ele existe e não está presente em lugar algum. Pois que a injustiça, muitos pensam ocorrer o tempo todo. São pessoas assaltando e matando. São pessoas roubando e assassinando. São pessoas brigando, e numa briga, numa violência, uma tira a vida da outra. São casais que se matam. São parentes que se matam. E aos nossos olhos, parece tudo injustiça. É porque ainda não entendemos que Deus é justo e bom. Por isso achamos que muitas coisas são injustas. Mas chegará o tempo em que nós poderemos entender mais o que vem a ser a justiça de Deus. Pois que Jesus nos disse que Deus é pleno, bom e principalmente justo. Nós aqui na Terra temos que aprender a não querermos fazer a justiça com as próprias mãos. Deixarmos que Deus tome conta da justiça. Mas não da forma que alguns espíritas falam e pensam, que eu já ouvi espírita falar. Eu sou espírita, já falei para vocês isso. Já ouvi espírita desejar que outro pague pelo erro cometido. Isso não é ser espírita, na minha opinião. A pessoa falar dessa forma. Ah, aqui se faz, aqui se paga. Está na justiça de Deus. Ele fez isso comigo hoje, mas ele vai pagar. Deus é justo. Quer dizer, esse espírita está desejando que Deus se vingue daquele que cometeu o erro. E ainda falou, a justiça vem a cavalo. Quer dizer, a justiça de Deus é rápida. E essa pessoa, não estou julgando ela, só estou relatando o que eu assisti no meio espírita. Essa pessoa é espírita e é palestrante. Então, irmãos, está aqui minha opinião pessoal. Ser espírita é lutar com todas as forças contra as suas próprias imperfeições. Aceitar o mundo como ele é. Ser útil ao seu semelhante em todas as oportunidades que tiver. Vigiar a si próprio, seus pensamentos e suas palavras. Pensar no que faria Jesus se estivesse no nosso lugar, naquele momento, passando por determinada situação. Assim, começaremos a nos tornarmos bons espíritas. Do contrário, vamos ficar sendo somente espíritas ou simpatizantes. E não adianta a gente querer se enganar
Porque quando chegarmos do outro lado, tudo que fizemos será colocado na balança. Nos será mostrado o que fizemos de bom e o que fizemos de errado. E iremos verificar onde precisamos nos consertarmos. Irmãos, por isso Jesus falou, é melhor que se reconcilie agora com seu irmão enquanto estão em vida. Porque pode suceder que esse teu irmão desencarne e, sentindo o ódio que você sente por ele, ele venha se vingar de você. E a vingança será dura, porque esse irmão está sem o corpo e você, encarnado, não poderá identificá-lo e se tornará um teu inimigo poderoso, que fará com que você sofra. Aí você ainda vai achar que existe uma injustiça porque está sendo obsediado. Não é verdade? Irmãos, perdoar sempre. Que esse Natal seja para todos nós um Natal de perdão. Mas um perdão perdão incondicional, que foi o perdão que Jesus nos ensinou. O perdão que não exige nada, não cobra, nem humilha o seu semelhante. Feliz Natal para todos. Que essa energia máxima que nos criou, se Deus Pai e Mãe, esteja mais do que nunca presente no coração de todos nós que estamos aqui na Terra. Não importa que situação moral esse irmão se encontra. No entanto, que Deus o fortaleça e o ilumine para que ele avance mais rapidamente, vencendo as suas próprias imperfeições, suas próprias necessidades reais. Feliz Natal para todos nós. Que assim seja.